conteúdo disponível online. O negócio, gente, não é a moderação de que esse aqui pode estar na internet, aquele não pode. É do que se fala, do que não se fala. Do que pode, do que não pode ser dito. Do pensamento que você pode abrir na internet, da linha de pensamento, e a linha de pensamento que você não deve abrir. Essa é a discussão. Quando você ouve falar, por exemplo, do marco da internet, de pipa, lembra? Sopa, pipa. Foi tema de DVD Prepare-se. Pipa, sopa são leis a respeito de internet. Então, essas leis, elas dizem respeito não vou dizer a censura militar brasileira, mas algo mais ou menos ligado a isso, algo mais ou menos nessa linha. Em que, por exemplo, a censura era o seguinte, olha para cá que tu vai entender. A censura era algo para proteger os interesses sociais, dos bons costumes da família, vamos dizer assim, da religião, dessas coisas assim que constituem, por exemplo, o lado que a direita muito fala, não a esquerda, mas a direita. Só que era tudo, na verdade, um disfarce, porque a ideia dos militares era se autoproteger de uma outra virada de mesa, já que em 64 eles deram o golpe. Então eles tinham medo de organizações internas formarem um grupo e bater de frente com eles. Então por isso criaram a censura. A censura foi criada exatamente no AI-5, o ato institucional número 5, que derrubou a Constituição. Aí criaram a censura. E essa censura, ela durou até a época do Figueiredo, que promoveu a abertura política no Brasil. O presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o general Figueiredo. Ele era general do Exército e presidiu o Brasil. Tá certo? E aí o que acontece? Hoje, o que está se discutindo não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares, embora o papel de presente, o embrulho seja para poder moderar essas questões envolvendo, presidente, um cara famoso, outro famoso foi banido, até onde as empresas podem banir caras famosos, ricos, milionários das suas plataformas. Está falando que é isso, ou banir esse ou aquele. Mas no teor, isso é o capu da notícia. O teor da notícia, o teor da lei é moderar o que se pensa, o que se fala e o que se diz na internet. O que eles querem é apenas um grupo de pessoas na internet, ou com entretenimento, ou um grupo de pessoas repetindo o que ouviu da grande mídia. Você pode chegar no YouTube, nas redes sociais e repetir tudo que você viu no Jornal Nacional. Seu canal nunca vai ter uma notificação. Então essas leis protegem exatamente essa ideia, esse ideal. Ou você bota entretenimento, ou coisa de comédia, coisas comuns, ou se for noticioso, ou de opinião pública, da sua própria opinião para o público, você tem que somente repetir o pensamento que foi colocado na sua cabeça por eles. Você não pode ter um pensamento tipo Raul Seixas. Você não pode ter uma opinião formada diferente daquela que, tá certo? Do que ter essa opinião formada sobre tudo, né? Você não pode ter outra. Tem que ter só aquela formada sobre tudo. Qual é o assunto? É esse? A opinião é essa. Qual assunto é aquele? A opinião é aquela. A opinião tem que ser coesa, tem que ser a mesma. Nem nossos dedos são iguais. Se os dedos fossem iguais, você não pegaria nada. Porque repara muito bem, quando você fecha a mão, os dedos ficam tudo na mesma reta, mas quando você abre, eles estão diferentes. O Criador fez assim. Esse aqui é o polegar opositor, tá vendo? A gente e os macacos temos ele. Humanos e macacos têm, polegar opositor. Outros animais não têm polegar opositor. E é essa oposição que faz com que a nossa eficiência do macaco seja grande em agarrar. Mas a lagartixa anda de cabeça para baixo, Rubens, ela tem ventosas. É uma propriedade dela, mas a patinha dela é muito simples. A galinha tem três dedinhos. O porco não tem nenhum dedo, tem um casco fendido. Esses bichos não agarram nada. Nós temos a capacidade de agarrar. Nós temos o dedo opositor. E a nossa mão, os dedos são diferentes, mas quando eles trabalham em prol de alguma coisa, algum serviço, eles se juntam, eles se igualam. Não tem diferença mais, porque agora estão trabalhando, estão fazendo algo útil. E essa é a sociedade que o nosso Pai constituiu. É isso que eu estou dizendo para você. O nosso Pai Celestial não constituiu só Rubens,
constituiu vários que falam mais ou menos o que o Rubens fala. Então, não tem como dizer que esse é o melhor, aquele é o pior. Esse está ultrapassado, esse é o moderno. Todos são importantes. Não é verdade? Os dedos são importantes. O que seria se não tivéssemos o dedo mindinho, pequenininho? Ficaria muito difícil, né? Com esses três igual o desenho animado. Então nós temos esse pequenininho que é útil também. E aí, é claro, tem o dedão, tem o anelar, tem o dedo indicador, e você tem os dedinhos da mão. Diferentes, mas que se unem em igualdade para poder exercer serviço. Essa diversidade pode ser comparada às mentes humanas. As mentes humanas são universos insondáveis. A cabeça das pessoas tem coisas importantes para passar, mas tem um problema sério. As melhores mentalidades, e aqui eu estou repetindo o que eu ouvi daquele Chomsky, né? Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Chomsky. Esqueci o nome dele, só lembrei o sobrenome. Ele falou isso, é verdade. As mentes mais brilhantes do mundo sempre foram aliciadas para ir para o lado deles. Quem souber o nome do Chomsky aqui, bota para mim, por favor, aí. Abraham Chomsky, não esqueci o nome dele. Fala bastante coisa lá sobre Israel, sobre os Estados Unidos. Esqueci o nome. Então, isso é muito importante a gente parar para pensar. Se você tem a oportunidade de estar no YouTube, participando de uma live, assistindo a live, debatendo, conversando no chat com os amigos, analisando, pensando, depois até assistindo de novo para captar coisa que você não captou, tá certo? É Noam Chomsky. Noam Chomsky. Obrigado, irmão. Noam. Tá aí. O Fernando Fialho. Noam Chomsky. Esse mesmo. É importante ver os vídeos dele, viu? O Rubens sempre indica os caras importantes. Olha, Dr. Laí Ribeiro para a saúde não tem igual. Odiado pelo sistema. Tá certo? Olavo de Carvalho era muito bom, né? O Enéas Carneiro, na época dele. Já passou, infelizmente, foi embora. Noam Chomsky ainda está entre nós. Vale a pena ouvi-lo. Vale a pena ouvir Daniel Stalin. Vale a pena ouvir David Icke. Vale a pena ouvir Alex Jones. Vale a pena ouvir esse pessoal. Vale a pena, você nunca perde em ouvi-los. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui para você, sobre essas questões todas, é que cada mente que o Criador fez, ela tem as suas capacidades, ela tem as suas especialidades, ela tem a sua utilidade. E se você tem a possibilidade de ouvir essas mentes, trazendo a sua visão, você tem uma gama infinita de possibilidades de compor a sua visão mais dentro de uma realidade possível do que qualquer alienado que fica vendo a Globo lá a notícia para repetir o que ouviu. Contudo, nunca para perceber, eu vou repetir o que eu disse numa live passada, nunca para perceber que essas notícias dadas no Brasil, essas informações que trazem até nós, elas nunca são contrárias a interesses de fora. Só divergem no Brasil no campo político porque uma é apadrinhada por um e outra é apadrinhada por outro. Se entra Bolsonaro, um lado se dá bem e o outro fica aquém. Se entra Lula, um lado se dá bem e outro fica aquém. Então essa mídia brasileira ainda tem uma divergência nas opiniões por conta de polarização, e eles com razão. Eles estão dentro da folha de pagamento ou estarão, caso o seu candidato ganhe, cada um o seu. Mas o gado, que não ganha nada e defende um ou outro, muito estranho. É tão estranho como a dívida mundial, que não tem outro mundo para poder ser o credor. É muito estranho, para pensar. Mas essa mídia, eu disse isso, estou repetindo, no programa passado, o que é de fora é tudo bom e maravilhoso. Ninguém discute, ninguém questiona. Não estou nem falando de empresa, porque empresa também de fora, rapaz, o maior acidente, que não é acidente, foi premeditado e concluído, que foi a explosão dos oleodutos da Rússia. Foi um atentado terrorista, mas eles não dizem isso. Foi o maior acidente ecológico das últimas décadas. Não teve outro tão grande. Aquilo ali é muito mais petróleo do que um petroleiro. E, no entanto, a mídia, se calou. Ninguém questionou nada. E a mídia brasileira, que só repete o que vem de fora,
Nada essa mídia investiga, nada essa mídia quer saber, nada essa mídia levanta que seja contrário aos interesses dos de fora. E principalmente se for empresa. Você já viu algum dia falando algum escândalo da Coca-Cola? Ah, mas a Coca-Cola nunca gerou escândalo, Rubens. Velho, quem gera escândalo? Por que o poder público tem tanto escândalo? Por que todo o poder público é falido e deve tanto ao governo? E essas empresas cada vez mais ricas? Não tem nada errado nisso, está tudo certo? Não há de se supor que esteja tudo certo não, né, pessoal?